Não retenhas o bem a quem é devido, quando estiver em tuas mãos, fazê-lo. Provérbios 3, 27. No meu devocional hoje, essa foi a passagem que o Senhor me trouxe. Eu estava estudando 1 Pedro e 1 Pedro não tem nada a ver com esse versículo, mas o Senhor me trouxe até ele, Provérbios 3, 27. E eu gosto muito de estudar com várias Bíblias, com mais de uma Bíblia. Eu começo estudando com a King James atualizada, mas eu gosto de usar também a King James 1611 de estudo, Roman, porque ela é muito mais completa e ela é mais fiel à tradução original da Bíblia, que foi escrita em aramaico e em hebraico, se não me engano. E outras Bíblias. Eu tenho um aplicativo que eu gosto muito de usar, é o YouVersion, um aplicativo da Bíblia que você consegue comparar várias versões. E eu gosto sempre de pegar, quando Deus me dá assim um versículo específico, eu pego o versículo, vou lá para esse aplicativo e tem um botão embaixo que é comparar. E você consegue comparar várias versões. E aí eu anoto. Eu tenho um caderno de estudo bíblico. Na verdade, eu tenho vários cadernos, porque eu gosto muito de escrever. Mas, o que eu vi nesse versículo de hoje? Na versão da Nova Almeida atualizada, ela traz assim: não deixe de fazer o bem aos que dele precisam, estando em sua mão o poder de fazê-lo. Na versão ARC, tá que é arcaica, não sei, mas é a versão ARC. Ela traz o seguinte: não detenhas dos seus dons o bem a quem precisar, sempre que possível. E a partir daí, eu voltei para King James, e a King James, ela traz uma relação com Tiago 4,17. Tiago 4,17 diz o seguinte: refleti sobre isto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, Tiago já traz para uma outra perspectiva. Não só é um mandamento fazer o bem quando a gente sabe que alguém precisa, quando a gente sabe que temos o dom de fazer aquilo que a pessoa precisa, quando a gente sabe que deve fazer, a gente também precisa fazer, porque senão a gente está pecando. Então, assim, não é somente um descuido, não é somente um esquecimento, é um pecado, segundo a Bíblia. Não fazer o bem, que você reúne todas as características necessárias para fazê-lo, mas você não faz. Na King James de estudo, esse versículo de Tiago, ela traz assim: refleti sobre isto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Essa foi na King James atualizada. Na King James 1611 traz: portanto, aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Na nova versão traduzida, ela traz: lembrem-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Aí aqui a gente vai para um espectro muito maior. Lembrem-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Então, qualquer coisa que a gente sabe que deve fazer e não faz, a gente está pecando. Na
versão, eu não sei que versão é essa, mas é VFL. Portanto, todo aquele que conhece o bem que deve ser feito e não faz, comete pecado. Olha só, o livro de Provérbios, ele foi escrito aproximadamente em 970 e 687 antes de Cristo. Antes de Cristo. Já o livro de Tiago, ele foi escrito provavelmente entre 48 e 52 depois de Cristo. Então, você pega uma diferença de 1022 anos entre um e outro. Uma diferença aproximada. Vamos arredondar, de 1000 anos. E eles estão ensinando a mesma coisa. A Bíblia, ela se confirma em si mesma, né? Tudo que você lê na Bíblia, você não vai encontrar só em um lugar. Desculpe. Você vai encontrar em mais de um lugar. Por quê? Porque ela se confirma, tanto no Antigo quanto no que você encontra no Novo Testamento. Isso aqui é muito interessante, porque eu venho me perguntando justamente qual é a vontade de Deus para a minha vida. De que forma Deus quer que eu use os meus dons, os meus talentos? Em que área Ele quer que eu atue? De que forma eu posso atuar, inclusive profissionalmente, e ajudar mais a expansão do reino? E quando ele me traz esse versículo, ele simplifica as respostas. Muitas das respostas que buscamos. Não retenhas o bem a quem é devido quando estiver no poder de tua mão fazê-lo. 1. E Tiago, lembrem-se que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Alguém precisa, eu posso fazer, eu posso ajudar, eu vou lá e faço. Independente de como seja, com o que seja. O que é que tem em minhas mãos, como dons e talentos, que eu posso usar para ajudar aquela pessoa. Ponto. Outra questão. Qual é o bem que eu devo fazer hoje? Qual é o bem que eu devo fazer? E a gente pensa assim, fazer o bem, o que é o bem? O que é o bem, exatamente? É dar comida a uma pessoa que está com fome? Acho que sim. Fazer o bem é ficar com o filho de alguém, de um vizinho, de alguém da igreja, para que essa pessoa possa ir no médico, possa fazer alguma coisa? Eu acho que isso é fazer o bem também. Fazer o bem é ver uma pessoa triste ou, enfim, meio desorientada na rua e chegar lá e perguntar, tá tudo bem, posso te ajudar? Eu acho que isso é fazer o bem também. Mas talvez fazer o bem seja ainda mais prático do que tudo isso. Talvez fazer o bem seja bem mais simples. Talvez fazer o bem agora. São 5:11. Eu estava fazendo meu devocional até agora. E aí tem um bem que eu posso fazer aqui mesmo na minha casa. Ó, deixa eu virar aqui e mostrar para vocês. Acho que eu não consigo virar, né? Eu não consigo virar dessa forma. Atrás dessa câmera tem... Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não consigo. Atrás dessa câmera tem atividades da casa, da minha casa, que eu preciso fazer. Podem ser meu marido, meu filho? Sim, podem. Mas alguém precisa fazer. Então, assim, se ela tá ali, precisa ser feita, e eu não faço, eu também tô pecando. Eu também tô pecando. Se eu tenho um trabalho para entregar no meu trabalho secular, e eu não entrego, e eu procrastino, ou eu não faço com excelência, eu também tô pecando.
Então, qual é o ensinamento de hoje? Tudo que você tem e que pode ser usado para ajudar alguém, e você sabe que tem alguém precisando daquilo, você deve usar. Você deve fazer. Você não pode reter, você não pode guardar. E, para além disso, tudo que você deve fazer precisa ser feito. Porque se você não fizer, você também estará pecando. E tudo o que deve ser feito, às vezes, é cozinhar. Às vezes é lavar pratos. Às vezes é visitar um parente, uma pessoa mais velha que precisa de ajuda. Pode estar precisando de ajuda. Ainda que não pediu, você vai lá saber. Fazer o bem que precisa ser feito é você se alimentar de forma saudável. Fazer o bem que precisa ser feito é você cuidar do seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Se ele é templo do Espírito Santo, ele não é seu. Então você precisa cuidar da casa do Espírito Santo. Resumindo, se conhecemos o bem, se sabemos que alguém precisa, se sabemos que devemos fazê-lo e se podemos fazê-lo, precisamos fazer em obediência ao Senhor. Pois de outra forma, a gente vai estar pecando. Que Deus nos abençoe, que esse conhecimento, essa explicação que o Senhor me entregou, essa revelação, era essa palavra que eu estava procurando, que essa revelação, olha só, Deus se revela, o Senhor se revela ainda nos dias de hoje, sim, Ele se revela na palavra dele. Que essa revelação sirva não só para mim, como ela serviu, de resposta clara, mas sirva também para você. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família.